Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de Finanças e Custos Empresariais. Eu sou João Grise e hoje iremos falar sobre alavancagem financeira e operacional. Ao falarmos em alavancagem, estamos falando de utilização de recursos, instrumentos e oportunidades externas com o objetivo de estarmos multiplicando um resultado. Existem dois tipos de alavancagem que vocês devem ter em mente. A primeira é a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. É exatamente sobre essas duas alavancagens empresariais que iremos falar nesse nosso vídeo. O que é a alavancagem, então? Para você entender melhor, vamos a um exemplo. Suponha que sua empresa esteja crescendo significativamente com muitas vendas, produção a todo vapor e a equipe aumentando. Até que você, gestor da empresa, verifica pelo fluxo de caixa que o dinheiro do capital próprio para sustentar esse crescimento está acabando. E você sabe que crescer é necessário para colocar dinheiro na máquina. Parar de crescer não é uma opção, mas captar recursos externos é. Por isso, muitas empresas optam por recorrer a capital de terceiros, no qual a empresa passa a utilizar dinheiro emprestado de outras fontes, sejam elas bancárias ou investidores, para conseguir tocar suas atividades normalmente e continuar expandindo. Em linhas gerais, a alavancagem é a estratégia de utilizar vários instrumentos financeiros ou capital de terceiros para aumentar o retorno potencial de um investimento. A alavancagem também pode referir-se ao montante da dívida utilizado para financiar ativos. Ou ainda, ela pode estar relacionada com a operação de volumes financeiros maiores que o próprio patrimônio da empresa. Bom, na prática, quando uma empresa está alavancando, ela está multiplicando a sua capacidade de realizar alguma atividade que antes não poderia, se utilizasse aí somente o capital próprio. Na esfera dos negócios, a operacional e a financeira buscam destacar aí a importância dos recursos de terceiros em toda a estrutura de capital da organização. Em outras palavras, a alavancagem refere-se à dívida ou a empréstimos de fundos para financiar a compra de ativos de uma empresa e, consequentemente, aumentar o seu lucro. Ela tem a ver aí com criar valor para os sócios da empresa, né? Isso porque trata-se aí da capacidade da organização em utilizar recursos ou ativos externos a um custo fixo com o objetivo de maximizar a lucratividade dos sócios. Vou dar aqui alguns exemplos de recursos financeiros para que a empresa alavanque. Empréstimos, financiamentos, aluguéis, derivativos, são algumas das fontes de recursos. Falamos que a alavancagem tem a ver, então, com realizar um esforço relativamente pequeno para buscar ganhos ampliados. E aí pense no empréstimo, que é um instrumento que pode gerar um grande resultado em termos financeiros a partir aí de um custo relativamente pequeno. E aí eu estou falando de aplicação aí de uma pequena força. Todavia, se a alavancagem busca potencializar ganhos, existe aí o risco de que ocorra o oposto, ou seja, perdas sejam potencializadas. Isso porque, ao realizar uma operação alavancada, está sendo movimentada aí uma quantia maior do que está sendo investida. E o que é que isso significa? Bom, se a operação der certo, é o mesmo que dizer que o retorno conseguido foi maior do que uma operação sem alavancagem. Caso contrário, ou seja, se der errado, significa que a perda será maior do que o prejuízo que o investidor teria se não usasse a alavancagem. Quando o assunto é maximização dos lucros, nós temos dois tipos de alavancagem.
as quais veremos aqui no nosso vídeo, como havíamos inclusive falado, que é a alavancagem financeira e a alavancagem operacional. Gris, então o que é a alavancagem financeira? Ela refere-se ao montante da dívida na estrutura de capital da empresa para que sejam comprados mais ativos, ou seja, é o nível de endividamento utilizado para a maximização aí do retorno do capital investido na empresa. Ela é empregada para evitar que as operações sejam financiadas com o patrimônio da empresa. E aí observe que uma quantidade excessiva de alavancagem financeira significa aumento de dívidas e, por consequência, riscos aí de perda tornam-se elevados, já que fica cada vez mais difícil quitar as dívidas. Vou resumir aqui um pouquinho para vocês. A alavancagem financeira baseia-se na captação de recursos de terceiros. E aí, basicamente, empréstimos, debêntures, ações preferenciais, dentre outras aí. Para quê? Para financiar investimentos, o que pode constituir aí em aumento na produção, nas vendas e também nos lucros. Sua importância está aí na relação que deve existir entre o lucro antes dos juros e do imposto de renda, LAGI ou EBITDA, tanto faz, e o lucro por ação, LPA. Ou seja, deve-se maximizar aí os efeitos da variação do LAGI sobre os lucros por ação dos proprietários de uma empresa. E o que é, então, alavancagem operacional? Ela é medida pela proporção dos custos fixos em relação aos custos variáveis. Para produtos com alta alavancagem operacional, pequenas alterações no volume de vendas resultarão em grandes mudanças nos lucros. Ela é determinada em função da relação que existe entre receitas operacionais e o LAGI. Os custos operacionais das empresas permanecem inalterados em determinados intervalos de produção e venda, sendo que quanto menos se produz, mais se sente o peso dos custos fixos. Para você entender melhor, as empresas buscam alavancagem operacional quando captam financiamentos para aumentar a produção sem aumentar os custos fixos. Perceberam? Além disso, quando os custos fixos precisam ser cobertos pela ampliação da produção e das receitas provenientes das vendas, nós dizemos que a empresa procura obter alavancagem operacional. Na maioria dos casos, projetos de alavancagem visam aí a aquisição de ativos imobilizados que aumentam o volume produzido e resulte aí em receitas mais que suficientes para cobrir todos os custos fixos e variáveis da empresa. Vou fazer um resumo com as principais diferenças de alavancagem operacional e financeira. 1. A utilização de custos fixos nas operações da empresa, ela é conhecida como alavancagem operacional. Já a utilização de encargos financeiros fixos que cobrem aí os fundos na estrutura de capital de uma empresa é conhecido como alavancagem financeira. 2. A alavancagem operacional, ela cria risco comercial, enquanto que a alavancagem financeira é o motivo do risco financeiro. 3. A alavancagem operacional mede o efeito dos custos operacionais fixos, enquanto que a alavancagem financeira, ela mede o efeito das despesas com juros. 4. A alavancagem operacional surge devido à estrutura de custos da empresa. Por outro lado, a estrutura de capital da empresa, ela é responsável pela alavancagem financeira. 5 e último, a alavancagem operacional influencia as vendas e o EBITDA, ou seja, o LAGI. Mas a alavancagem financeira afeta tanto o LAGI quanto o lucro por ação. Bom, gente, nesse vídeo falamos especificamente de alavancagem financeira e operacional. Para a gente encerrar, vou só fazer um lembrete aqui.
A alavancagem operacional mede o efeito do custo fixo. Já a alavancagem financeira, ela avalia o efeito das despesas com juros. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixe um comentário contando o que achou lá no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu nele, se inscreva, deixe seu like, clique no sininho, indique o nosso canal. Afinal, ele foi criado para vocês. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!